Olá pessoal, tudo bem? Professora Arlete Caldeirão, hoje trazendo a aula sobre representações para compostos orgânicos, os tipos de fórmulas que existem para representar os nossos compostos orgânicos, nossos compostos de carbono. O primeiro exemplo é o metano, o menor dos compostos orgânicos, ele apresenta um carbono. Essas três iniciais são as formas estruturais em 3D, onde nós conseguimos visualizar os planos, a figura geométrica que esse composto representa. A geometria molecular dos compostos ela está diretamente associada ao tipo de ligação que os átomos efetuam entre si. No caso aqui, o carbono ele está efetuando quatro ligações covalentes, quatro covalências com o átomo de hidrogênio. E o carbono possui uma particularidade já estudada por nós, que é a hibridização, ou seja, a forma com que ele se estabelece essas ligações, essas covalências com os outros átomos. Quando as ligações são quatro covalências simples, nós dizemos que este carbono está hibridizado em sp3. É uma ligação covalente do tipo sigma, uma ligação bastante eficaz, bastante forte. Os átomos se dispõem no espaço de forma a formar uma figura geométrica de um tetraedro regular. Então, ela se chama hibridização sp3 ou tetraédrica ou tetragonal. Então, vejam, o centro, a esfera escura é o carbono e as esferas menores, brancas, são os hidrogênios. Então, temos uma dimensão de espaço, ou seja, profundidade, altura e largura de uma molécula. As moléculas não são todas planares. Elas possuem uma geometrias diferenciadas dependendo do tipo de ligação, então nós temos as representações das fórmulas estruturais em 3D, a forma estrutural plana, como nós visualizamos, a fórmula molecular, todos os átomos envolvidos, neste caso um carbono e quatro hidrogênios. Uma observação importante quanto a esta estrutura. Em alguns casos, para dar uma ideia mais espacial, escrevem-se fórmulas em perspectiva. Então, esse traço normal, ele representa o átomo no plano do papel, da tela do computador, da tela do celular. O traço em cunha pontilhada, ele representa o átomo atrás do plano. O traço em cunha cheia representa o átomo ou o grupo de átomos que está à frente do plano. Então, temos uma visão tridimensional também, utilizando esse tipo de tracejados. O butano é um composto que apresenta quatro átomos de carbono. Vejam aqui então as diferentes representações para uma molécula orgânica. Nós temos 5 tipos de fórmulas, 5 representações. Esta aqui, ó, no plano da tela do computador, no plano, um plano só. Mas sabemos que, pelo fato deste carbono estar com 4 covalências, a figura geométrica são, na verdade, 4 tetraedros ligados pelos vértices, onde a hibridização desses carbonos, no caso aqui representados pelas esferas vermelhas, é sp3. Então, está numa fórmula estrutural em 3D, onde nós observamos as dimensões. A fórmula estrutural plana não se consegue analisar as dimensões. Da fórmula estrutural plana, nós conseguimos escrever a fórmula estrutural condensada. Vejam lá, este carbono tem 3 hidrogênios ao seu redor, portanto, CH3. Este carbono, 2, CH2. Este outro, CH2. O último, CH. Então, condensada, agrupada, simplificada. Os átomos estão mais coesos. E a quantidade de hidrogênio sempre aparece como índice inferior direito aqui. Da fórmula condensada ou da estrutural plana, nós conseguimos escrever a fórmula estrutural de traços ou de linhas.
onde os carbonos e os hidrogênios estão omitidos, eles estão presentes, mas não aparecem. Vejam só, nesta ponta tem carbono. Um carbono, dois carbonos, três carbonos e quatro carbonos. Então está subentendido que aqui tem o CH2 e nas pontas CH3. Fórmula estrutural de traços ou de linhas. A fórmula molecular vai agrupar todos os átomos, 4 carbonos com seus 10 hidrogênios. O exemplo 3 é um composto de cadeia ramificada, insaturada e homogênea. Vejam, quantos carbonos tem nessa estrutura? Se nós observarmos a estrutura central, que é a estrutura de traços, de linhas. Vejam, um carbono, dois carbonos, três carbonos, 4 carbonos, 5, 6 carbonos. Desculpem. 6 carbonos na fórmula molecular. Eles estão na fórmula estrutural plana. Um detalhe importante é nós revisarmos também qual é o número de hidrogênios que eu preciso acrescentar. Vejam que este átomo que eu estou marcando aqui, ele não tem hidrogênio ao seu redor. Por quê? Sabemos que o carbono ele é tetravalente. Ele precisa de 4 ligações, 4 covalências para completar a sua última camada e estabelecer ligações com os outros átomos. Então, se nós observarmos as covalências, tem uma covalência para baixo, 2 para cima e uma para a esquerda. Então, 2, 3, 4. Ele já está com a tetravalência completa, não há necessidade de colocarmos hidrogênios. Este carbono aqui tem 2 covalências para a esquerda, uma para a direita, então 2 mais 1, 3 covalências, falta um hidrogênio. Então, ele tem um hidrogênio, e no caso está estabelecendo também uma ligação covalente aqui, que seria um traço para cima, no caso, o hidrogênio. Este carbono, vejam, ele estabelece uma covalência para a esquerda, para a direita, outra para a esquerda. Então, são 2 covalências. Quantos hidrogênios eu preciso? Mais 2. Então, 2, 3, 4 covalências. E assim por diante. O último carbono, uma covalência para a esquerda, uma para 4, faltam 3. Então, desta forma, nós vamos colocando a quantidade, escrevendo a quantidade de hidrogênios necessários para a formação desse composto. Então, um carbono, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nesta pontinha tem carbono, naquela pontinha também tem carbono. Vejam a fórmula estrutural em 3 dimensões. Muito bonita de ser analisada. Composto de cadeia normal, uma cadeia reta, uma cadeia linear, saturada e heterogênea. Presença de heteroátomos. Átomos diferentes de carbonos e hidrogênios entre carbonos. Vejam, fórmula estrutural plana. Fórmula estrutural condensada. Agrupamos os hidrogênios ao lado dos carbonos. Fórmula estrutural de traços. Quantos carbonos temos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui vejam que se nós fecharmos o vértice e retirarmos o oxigênio, quem estaria aqui? O carbono. Pelo fato dele não existir, pelo fato de ser oxigênio neste centro, nós vamos escrever. Então, os heteroátomos são escritos na estrutura de traços. Quando nós, aqui vejam, no vértice que não tem nada escrito, localiza-se o carbono. Então, nós temos carbonos neste vértice e nas extremidades. Ou seja, 1, 2, 3, 4 carbonos. Observem as esferas escuras, então, número de 4 carbonos. A esfera vermelha é o oxigênio. A fórmula estrutural 3D. Fórmula molecular C4H10O. Se nós contarmos os hidrogênios aqui eu tenho 3 hidrogênios, são 2 aqui, 2 hidrogênios mais 3. Então, 3, 5, 7, 10 hidrogênios. Fórmula molecular C4H10O.
Esses compostos de cadeia longa representam ácidos graxos. Então, por que a forma estrutural de linhas, de traços, ela é bastante usada? Porque ela facilita a escrita. Vejam esse composto, o ácido esteárico, com 18 carbonos. Então, fica mais rápida a escrita de uma cadeia longa. Um carbono, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, até 18 carbonos. Então, os ácidos graxos são exemplos de compostos de cadeia longa. O exemplo 6 traz o composto de cadeia homocíclica, somente carbonos e hidrogênios numa cadeia cíclica. Vejam, aqui tem um pentágono, pent, 5, um carbono. Desculpem, voltando. Um carbono, 2, 3, 4, 5. E o sexto está lá, ó, 6 carbonos. Vamos contar os hidrogênios deste carbono aqui, ó. Ele estabelece duas covalências para cima, uma para a esquerda. Então são 3 covalências. Está faltando um hidrogênio. Um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, outro hidrogênio ali. Aqui, 2 hidrogênios. Neste vértice, neste carbono, nós temos uma covalência para cima, 2 para baixo e outra para a direita, ou seja, 4 covalências. 1, 2, 3, 4. Estão faltando carbonos? Desculpe, estão faltando hidrogênios? Não. Então, contando os hidrogênios. 3 aqui, hidrogênios. Aqui nós temos CH3, ou seja, o carbono com os seus 3 hidrogênios. 3 hidrogênios mais 2, 5, mais 1, 6, 7, 8 hidrogênios. São 6 carbonos e 8 hidrogênios na estrutura, representação da fórmula molecular. No exemplo 7, essa figura já conhecida por nós é o benzeno. É um composto aromático, onde as 3 estruturas representam o mesmo composto. Então vejam que quando temos ligação dupla em estruturas fechadas, necessitamos de um hidrogênio em cada carbono. Se nós contássemos as covalências, 1, 2, 3, 4. Todos os carbonos estão com a sua tetravalência adequada, certo? Então, são 6 carbonos, 6 vértices com seus 6 hidrogênios. Composto de cadeia heterocíclica. É uma cadeia cíclica com um heteroátomo, um átomo diferente de carbono entre carbonos. Todos esses carbonos aqui, ó, vejam, eles têm 2 covalências. Estão faltando quantos hidrogênios? 2. 2, 4, 6, 8, 10 hidrogênios. 5 carbonos em cada vértice, e este vértice, se não estivesse aqui o oxigênio, seria um carbono. Neste caso, oxigênio. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula. Um beijo.